Ei, pessoal, vocês aí mesmo. Vou propor que pensem em algo. 5 pessoas que você considera muito importantes na história do mundo. Você tem 15 segundos. Pensou? Agora me diz, quantas dessas pessoas são homens e quantas são mulheres? Maioria homens, né? Sabia que isso não é por acaso? Então senta, que lá vem a história. E para contar essa história, nós vamos nos debruçar na reflexão sobre o perigo de uma história única, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Sim, é ela, essa talentosa escritora e feminista que vai nos trazer uma importante análise sobre os perigos de se criar uma narrativa única, começando com a importância de se falar sobre poder, nas próprias palavras de Chimamanda. It is impossible to talk about the single story without talking about power. There is a word, an Igbo word, that I think about whenever I think about the power structures of the world, and it is Nkali. It's a noun that loosely translates to be greater than another. Like our economic and political worlds, stories too are defined by the principle of Nkali. How they are told, who tells them, when they are told, how many stories are told, are really dependent on power. A partir dessa reflexão, é possível compreender o porquê a maior parte das narrativas que temos sobre a história do mundo serem protagonizadas por homens héteros cis brancos. Ou seja, o espaço de protagonismo sempre foi definido e ainda é definido por quem está no poder. Por isso, nosso objetivo hoje é, através das reflexões e provocações de Chimamanda, destacar a importância de se falar sobre protagonismos femininos no decorrer da história. Protagonismos estes que foram e ainda são invisibilizados por quem tem o controle das narrativas há muitos anos. E nada melhor do que falar sobre protagonismos femininos do que dar o devido destaque a muitas mulheres fantásticas. Ada Lovelace. Ada Lovelace, matemática e escritora inglesa, foi responsável pelo primeiro algoritmo a ser processado por uma máquina. Ou seja, a primeira programadora da história. Mesmo assim, quando falamos de informática, a maioria das pessoas não a conhecem e apenas lembram de figuras como Alan Turing, Bill Gates e Steve Jobs. Por que a história de Ada não é contada? Curiosidade. Em homenagem a Ada, existe uma linguagem de programação que recebe seu nome, Ada. Marie Curie foi uma polonesa, física e química, responsável pelo desenvolvimento da teoria da radioatividade. Descobriu elementos químicos como o polônio e o rádio. Desenvolveu unidades de radiografia móvel para proporcionar o raio-x em hospitais de campanhas. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, sendo a primeira pessoa a ganhar 2 vezes e a única pessoa a ganhar em 2 campos diferentes, a física e a química. Mesmo assim, quando se fala em um grande exponente da ciência, a primeira pessoa que se vem à cabeça é Einstein e Newton, certo? Mary Shelley. Mary Shelley foi uma escritora inglesa que tem como obra-prima o livro Frankenstein, considerado a primeira obra de ficção científica escrita. Ela tem inúmeros outros escritos, entre livros, contos e diários, onde discute temas como política e feminismo. Mas, mesmo assim, em vida, ela não ganhou grande reconhecimento, sendo mais conhecida apenas como a esposa de Percy Shelley, escritor de relativo sucesso da época, a quem contribuiu para a edição e publicação de seus escritos. Dorothy Vaughan, Mary Jackson e Katherine Johnson. Katherine Johnson foi matemática e física. Fez contribuições cruciais para os programas espaciais dos Estados Unidos, calculando trajetórias de voos para missões, incluindo o voo orbital de John Glenn em 1962.
Dorothy Vaughan foi matemática e programadora. Se destacou na análise e implementação de computadores eletrônicos na NASA e foi a supervisora do East Area Computing Unit, um grupo de computadoras humanas afro-americanas. Mary Jackson foi engenheira aeroespacial e matemática. Começou sua carreira como computadora na NASA e tornou-se a primeira engenheira afro-americana da agência. Ela fez contribuições significativas para a área da aerodinâmica. Essas mulheres foram destacadas no livro Hidden Figures e no filme Estrelas Além do Tempo, que conta suas histórias e destaca a importância de suas contribuições para o sucesso dos primeiros voos espaciais dos Estados Unidos. Marta Vieira da Silva, brasileira, alagoana, 37 anos, jogadora de futebol, eleita por 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo pela FIFA. Considerada a rainha do futebol, ela quebrou paradigmas ao colocar a mulher em destaque no futebol mundial. Nise da Silveira. Nise se formou na Faculdade de Medicina da Bahia em 1926. Dedicou-se à psiquiatria sem nunca aceitar as formas agressivas de tratamento da época. Foi presa como comunista e afastada do serviço público de 1936 a 1944. Anistiada, fundou em 1946 a seção de terapêutica ocupacional no antigo Centro Psiquiátrico Nacional de Engenho de Dentro, Rio de Janeiro, que hoje leva o seu nome. Foi também pioneira no Brasil na pesquisa das relações afetivas entre pacientes e animais, aos quais chamava de coterapeutas. Muitas dessas mulheres morreram sem ter seu protagonismo reconhecido na história enquanto vivas. Muitas outras tiveram que lutar para serem reconhecidas. Poucas tiveram reconhecimento no seu próprio tempo. Isso aconteceu e ainda acontece porque The consequence of the single story is this: it robs people of dignity. It makes our recognition of our equal humanity difficult. It emphasizes how we are different rather than how we are similar. A história única pode ser destrutiva, não só para as pessoas que não têm sua história contada, como para toda a sociedade. Mas como Chimamanda nos faz refletir, I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you.